nessa noite, pedir que todos prestem muita atenção. Eu quero compartilhar um milagre de um jovem que eu conheço. E esse jovem, aleluia, glórias a Deus, com a tua família, ele cresceu no meio de uma família criminosa. Esse jovem, ele cresceu tendo seu pai e a sua mãe no mundo do crime. O pai era carioca, a mãe paulista, mas os dois eram bandidos. Muito antes dessa criança nascer, esse jovem. E o que aconteceu? Aconteceu que nesse relacionamento nasceu esse jovem que eu conheço. E nasceu esse jovem. E ele nasceu no meio da criminalidade. Ele nasceu no meio, aleluia, do assalto ao armado. Ele nasceu no meio do narcotráfico. Ele nasceu no meio, aleluia, do porte ilegal de arma. Ele nasceu no meio do vício de droga. Ele nasceu no meio de tudo aquilo que é operado pelo inimigo. E o que aconteceu? Ele nasceu. Aí ao longo dos anos, ele foi crescendo, ele foi aprendendo, ele foi percebendo, ele foi visualizando tudo aquilo que ocorria ao redor dele. Aí deu 2 anos de idade, o que aconteceu com a mãe? Não conseguiu mais criar, porque a mãe, aleluia, ela não tinha tempo para criar a criança. Aí o que ela queria era fazer a correria dela, se envolver por tudo que é errado, e deu para a mãe dela cuidar, que no caso é a avó da criança. E a avó criou. Aí a avó, sendo aleluia da CCB, começou a levar aquela criança na igreja, começou a levar aquela criança aos cultos, e aquela criança ela foi desenvolvendo dentro da igreja. Mas os pais eram criminosos. Aí chegou um tempo que a mãe resolveu criar. A mãe resolveu ir atrás, buscar a criança para criar de novo, para querer começar a criar aquela criança. Só que a vida não tinha mudado nada, ainda estava da mesma forma. Era mundo do crime, era assalto, era droga, era orgia, era prostituição, promiscuidade, tudo aquilo que o inimigo ama fazer na vida de uma família. E ela pegou para criar essa criança aproximadamente por 7 anos. Uns anos se passou e ela quis, aleluia, criar essa criança. Só que o quadro ainda era o mesmo, as práticas ainda eram a mesma, o caminho ainda era o mesmo. E aquela criança que foi crescendo na igreja, ela já estava seguindo um rumo, ela já estava seguindo um caminho, que era um caminho que, se ela continuasse, era um caminho que ia fazer com que ela assim entrasse na vontade de Deus. Aí ela voltou para a mãe. É o jovem que eu conheço. Aí a mãe resolveu criar. Quando esse jovem, isso eu fiquei sabendo, quando esse jovem ele voltou para voltar com a mãe, era fumaça de maconha dentro da casa do jovem. Era droga, era coisa, tudo de ruim. Era crime, era assalto, era coisa furtada, era arma, era a polícia batendo na porta, era a polícia procurando, e aquela criança crescendo e visualizando tudo aquilo. Ei, quero dizer para você, você tem que aprender que o seu filho, o teu neto, é você que cuida dele. Toma cuidado, porque ele será influenciado por tudo aquilo que ele vê. Ah, mas eu falo para ele, quer saber da verdade? O que você fala não interessa. Ele não vai se atentar naquilo que tu fala, ele vai aprender aquilo que ele vê. Quem está entendendo? Diga amém. Grande Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, muitas vezes aquilo que tu fala não vai ter muita importância. Por quê? Porque a criança está ligada no teu testemunho. Porque muitas vezes tu fala uma coisa, mas o que tu faz é outra. Então a criança está ligada no testemunho, na prática, na vivência. Aí
Aí aquela criança que foi crescendo, vendo tudo aquilo, porque saiu dos braços da avó e retornou para a mãe. Aleluia, Deus. Glória a Deus. 7 anos, 8, 9, 10, 11. Aquela criança começou a criar um desejo em praticar tudo aquilo que via. Por quê? Porque estava vendo o cotidiano, estava vendo o dia a dia. Então você pode comprar uma coisa do teu filho, mas se você mesmo não faz, não espera que ele vai fazer. Glória a Deus. Não é o que você fala, é o que você faz. Glória a Deus. Aí aquela criança com 11 anos começou a fumar, começou a se envolver com as coisas erradas. Aquela criança que tinha 11 anos começou a se envolver com o tráfico de droga. Por quê? Porque a vida desse jovem, dessa família, era uma vida difícil. Além de estar conturbada no meio do crime, além de estar perdida, arruinada com tudo aquilo que não procede da parte de Deus, era uma família que tinha necessidades, tanto espiritual como física. Aí o que aconteceu? Aquele jovem via todas as crianças tendo e ele não tinha. Aí foi lá onde surgiu o desejo, aonde ele investiu na vida dele e disse: ó, está vendo teu pai e tua mãe? Como que eles fazem para ele ter? Você também pode fazer. Se você fizer, tu vai conseguir. Se você fizer, tu vai ter. Por que você não experimenta fazer? E foi onde ele se interessou no vício, foi onde ele se interessou no crime, foi onde ele começou a se infiltrar no tráfico de droga. E com 11 anos, ele começou como oleiro. Vai ver a história dessa pessoa. Ele começou como oleiro, mas quando deu mais 2 anos, ele já estava com a mão na bolsa. De oleiro, passou pelo bolso. De oleiro, passou pelo traficante. E o que aconteceu? Ele começou a pegar gosto naquilo que ele estava fazendo. Ele começou a gostar. Ele começou a ver que aquilo rendia dinheiro, mas não sabia ele que aquele dinheiro era um dinheiro amaldiçoado. Quanto mais ele ganhava, mais ele gastava. Quanto mais ele tinha, mais ele perdia. Porque ele liga assim, ele engana, ele ilude, ele te dá com uma mão, depois ele vem buscar para levar até a alma. Glória a Deus. Com 13 anos ele já estava vendendo. Com 14 ele já tinha altas passagens para Deus. Era salva lotérica, com a liderança do primeiro comando, conhecido como PCC, primeiro comando da capital. Ele já estava alinhado, ele andava junto, lado a lado, sem ele tão novo, mas ele já estava com caras velhos, caras que já estavam há muito tempo envolvidos naquelas coisas erradas. E ele tirou a primeira cadeia dele, que foi na Fundação Casa, em 2015. Daí então esse jovem ele decidiu, e você mais breve está no tempo, ele decidiu mudar de vida. Por quê? Porque o que ele aprendeu com a avó dele, ele não tinha esquecido. Mas pela necessidade, a falta de opção e a influência, fez com que ele se jogasse sobre ele. Quem está entendendo isso também? Tirou sua primeira cadeira, ficou um bom tempo guardado lá na Fundação Casa. E daí então, quando ele saiu, ele decidiu se batizar. Ele se batizou, mas só que sem nenhum preparo. Chamaram ele para ele se entregar, chamaram ele para ele confessar, chamaram ele, apresentaram ele ao batismo. Só que ninguém deu instrução, um estudo do que era o batismo. E ele se batizou. Mas no momento que ele se batizou, ele foi purificado, ele foi transformado. Aquela pessoa velha que havia nele foi sepultada. E verdadeiramente ele já era uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aleluia. Mas o que aconteceu? Glória a Deus. Ele se batizou, não conseguiu ficar firme e voltou atrás. Aonde? Que aquele inimigo, aquele adversário, aquele demônio que habitava nele,
Bíblia diz que da onde o inimigo sai daquela casa, ele fica doidinho para retornar dela. Por quê? Porque ela está vazia. Por que está vazia? Porque o Espírito Santo não entrou. Por que o Espírito Santo não entrou? Porque não deu lugar para ele. Aí voltou aquele inimigo com mais 7. Então imagina, um jovem que já estava entregue, um jovem que já estava no mundo, um jovem que já estava entregue, aleluia, para tudo que é errado. Batizou, saiu da cadeia, foi para a rua, voltou fazendo uma coisa e ele ficou pior do que ele era. Se ele só mentia, se ele só olhava, ele passou a fazer o dobro. Começou a envolver com assalto, começou a envolver de novo virou gerente. De gerente vinha convites para ser a liderança da sua comunidade lá no Capão Redondo. Recebia convites, aleluia, para ser um daqueles que está responsável em conduzir a comunidade, como mais conhecido como o tribunal do crime. Mas ele não, segundo ele não quis se envolver, porque ele já estava infiltrado com muitas outras coisas, ele não quis se envolver. Então, passando o tempo, esse jovem foi ficando pior. Passou em 2016, ele tinha 16 anos. Passou em 2017, ele tinha 17 anos. Passou em 2018, e o que aconteceu? Esse jovem ele foi pai. Então Deus começou a falar com ele poderosamente: não é o caminho que eu quero que vocês vejam. Eles continuam alerta. Ou você para, ou eu vou te parar. Ou você me ouve, ou eu vou te parar. Ou você vai pelo amor, ou eu vou te trazer pela dor. E aquele jovem até queria sair do crime, mas como que vai sair? Já estava 7 anos ingressado naquilo. Já estava 7 anos acostumado com o dinheiro fácil. Já estava mais de 7 anos acostumado com a riqueza, com a abundância, porque tinha tudo. Era casa, era carro, era moto, era arma de porte grande, era fama, era poder, era status, tinha tudo. Mas ao mesmo tempo que tinha tudo, ele não tinha nada. Por quê? O muito sem Deus é nada. O pouco com Deus é muito. E Deus estava revelando aquilo para aquele jovem. Ou você para, ou eu vou te parar. Ou você ouve, ou eu vou te pegar. Ou você ouve minha voz, ou eu vou ter que fazer da forma que eu acho que eu devo fazer. Está entendendo? E ali aquele jovem, glória a Deus, até que isso aí, mas segundo ele ficou de 2018 até 2020 se esforçando para tentar sair. Sabe de uma coisa? Para entrar é fácil, mas para sair, só se Deus colocar a mão. Quem conhece alguém que está perdido no vício? Você? Só o sangue de Jesus tem poder. Para fumar primeiro ali, fuma, vai sozinho, mas para sair, ninguém sai sozinho. Está carregado, está corretido de legião, de muitos demônios, que não deixa aquela pessoa ter força para poder se libertar. Talvez a pessoa fala: essa cabeça dele, ele não tem vergonha na cara, ela não tem vergonha na cara. Mas estão aí. Só quem passou sabe como é difícil sair. Só quem viu sabe como que é a opressão. O inimigo investindo, o inimigo tocando na família, o inimigo querendo que você desça a profundeza do inferno sem Deus. Passou 2018, 2019, 2020. Ele foi pai em 2018. Ele teve 2 filhos gêmeos. Teve 18 anos, teve 2 filhos. Aí que ele começou a criar mais desejo ainda, porque ele ainda tinha uma afeição natural. Ele ainda tinha um afeto natural. O que é isso? É aquele amor que você nasce. Em verdade, meu filho, muitos pais e mães não têm mais afeição natural. Sabe por quê? Está vendo a filha se entregando para a prostituição e não faz nada. Está vendo o filho se entregando para o vício e não faz nada. Por que não faz nada? Eu não consigo parar ele.
É por isso que fica aberto e entregue para o inimigo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E ficou 2 anos tentando sair. Um porque ele já queria, um porque ele já estava aprofundado, outro porque ele já tinha, ou ele ia morrer, ou ele ia ficar muito preso por muito tempo. Ele ficou 2 anos tentando sair, e só conseguiu sair por narcotráfico, da gerência, do tráfico de droga, porque o Espírito Santo de Deus, ele criou uma estratégia para que aquele jovem conseguisse sair, porque ele tentava de diversas formas e não conseguia, e através de Deus veio o esforço dele, que não era brincadeira, do jeito que ele estava carregado, oprimido, não era brincadeira. Ele tentava todo dia, mas todo dia ele estava lá. Todo dia, quando ele saía de lá, chorava, orava a Deus, mas não conseguia. Até que um dia Deus criou uma estratégia, que ele se revoltou com o trigo, ele criou ódio do trigo, ele criou raiva do trigo, porque o crime é podre, o crime é covarde, o crime não presta, o crime é a operação do inimigo para destruir vidas, para destruir famílias, para destruir lares, para destruir propósitos, promessas de Deus. Aleluia. Aí Deus criou uma estratégia, que ele acabou ficando em dívida, conseguiu pagar a dívida, teve que vender um carro, teve que vender a moto, para poder pagar a dívida, e outro, tiraram ele, que a vontade dele era continuar lá para pagar, mas ele falou, não, está sacado. Sacaram ele e falou, não, você que vai arrumar o dinheiro em 24 horas. Em 24 horas queremos dinheiro. E não vai trabalhar mais. Não vai gerenciar mais. E de onde que ele arrumou aquele dinheiro? Porque ele já tinha feito os investimentos. Ele já tinha gastado. Ele já tinha operado. Ele já tinha, aleluia, investido em várias propriedades. Então ele teve que desfazer aquilo que ele tinha, para que ele pudesse quitar aquilo. E foi que todos saíram. Só que havia algumas obras que ele tinha operado, quando ele estava na mão do adversário, que ele ainda havia de prestar conta com Deus. Ele conseguiu sair em 2020. Em 2020 ainda mesmo, por ter se revoltado com o crime, ele criou vergonha na cara e procurou emprego e conseguiu achar um mecânico em geral de carro. Começou a trabalhar de 2020 até 2021. Quando chegou no mês de março, ele já estava limpo de toda a criminalidade, de tudo aquilo que não procede da parte de Deus. Só que ele não estava no caminho de Deus. Ele só tinha largado o crime, foi trabalhar honesto, mas ainda não se encontrava do jeito que Deus queria. Por quê? Porque não estava na presença. E Deus falou para ele mais uma vez: eu tenho promessa de sobre a tua vida. E nem que eu te fira, mas ela vai se cumprir antes que você parte dessa terra. Eu quero liberar a palavra para a tua casa profética. Ainda que você não veja um milagre acontecendo na vida daquela pessoa, se você crê, e se Deus tem promessa na vida dele, na vida dela, pode crer que você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí eu começo a entrar no final da mensagem. Tinha um ano que ele estava ali, 2020, chegou 2021, um ano trabalhando honestamente, e chegou o dia de pagar uma dívida, e que por sinal não era dinheiro. Quem sabia aqui que a lei da semeadura é livre, mas a lei da colheita é obrigatória? Pode passar 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7. Eu costumo pregar aqui: a vida é como um restaurante, ninguém sai dele antes de pagar a conta. Pode ter certeza? Também tem uma vossa experiência. Ninguém sai dela, vai morrer para pagar. Não, ninguém morre para pagar dinheiro. Primeiro paga a dívida, depois tu vai. Aí chegou o dia de pagar a dívida, que por sinal não era dinheiro, não era pilantragem, não era ser egoísta, mas era
pessoas a partir dessa terra. Quem está entendendo, diga amém. E chegou o dia de me pagar. E Deus falou: já que ele não vem, vai ser necessário que alguma coisa aconteça, para que ele saiba que eu sou Deus na vida dele e que eu ainda tenho promessa na vida dele. O que aconteceu? Restando-se Jó, em 2021, 29 de março, em pleno meio-dia e meia, no domingo, o coração dele estava mais de 32 graus, aonde ele ficou caído, queimando no asfalto. Chegou o dia de pagar dívida, e veio um PN aposentado da Força Tática para cobrar o que ele estava devendo. Por sinal, na lei do mundo é dito: vida se paga por vida. Mas esse jovem pode experimentar a vontade de Deus, que é boa, é agradável e é perfeita. Porque na vida do filho, vida paga por vida, mas Deus perdoa e coloca na presença dele. Quem crê nisso aí? No mundo eles querem te destacar, isso eterno. Mas com Deus não. Ele te perdoa, te purifica, te lava, te reme e coloca para ficar sentado na cadeira do meio das coisas. Aí chegou aquele policial para cobrar dívida. E veio cobrar com muita fúria. De modo que ele apareceu no domingo, em março, dia 29 de 2021. Tem 3 anos que aconteceu isso com esse irmão. 3 anos de novo. E ontem chegou aquele policial. Ei, aquilo que a pessoa faz, ela esquece. Mas em quem ela fez, a pessoa que recebeu, ela não esquece não. Quem sabe isso? Talvez tenha alguém que tu mexeu desde a tua infância. Tu humilhou, tu desprezou. Você esqueceu. Mas aquela pessoa que tu humilha, que tu desprezou, ela jamais esqueceu. Aí ele veio para cobrar. Irmão, segundo o relato, ele veio com 2 revólveres, com 2 pistolas, as 2 carregadas, cada um suportava 21 balas, cada um suportava 21 projéteis. E ele veio para descarregar as 2, para dizer assim: eu quero ver quem é que vai poder fazer com que ele sobreviva. Mas mal contava este, que Deus ainda tinha a promessa na vida dele. É o que aconteceu? Ele foi abordado, ele e mais 2. E o policial não falou muito. Ele estava estava armado, que ele vivia andando armado. Era de dia, era noite, era de madrugada, quase todo dia. Tinha vez que ele estava com 2 revólveres, 38 na cintura. Aí a pessoa falou: vai, ajuda aí. Quando esses 3 jovens chegou, aquele policial descarregou a primeira pistola. Quanto que foi? 21 tiros. 12 pegou em um, 6 pegou em outro e 3 pegou no outro. O que tomou 12 era o que Deus tinha promessa, é o qual eu estou contando essa história. O que tomou 6 foi 3 na cara e 3 no peito. Este morreu no mesmo dia, porque em segundos a viatura chegou lá, como se fosse planejado, e deixou ele agonizando lá, cerca de 1h30 já para que ele morresse ali. E o que tinha promessa? Deus trouxe 3 anjos. Usou um rapaz, que era amigo do mesmo, que estava tomando banho naquele horário. Quando ele ouviu o barulho de disparo, ele desceu e falou: isso foi disparo, isso foi tiro, vou lá para morar. Quando ele olhou, ele viu que era o jovem que ele conhecia, que ele gostava, por sinal, porque o jovem era muito conceituado, era muito respeitado, era humilde, era assim. Por mais que estava na vida errada, já tinha abandonado, mas era uma pessoa que todo mundo gostava. Por quê? Porque o mal não estava nele, o mal não era dele, mas o mal estava nele. Aí Deus ficou os 3 anjos. O rapaz estava tomando banho, saiu na rua correndo, olhou.
viu ele no chão e falou: nossa, eu fulano de tal, eu vou ter que socorrer. Na verdade, não foi porque ele queria, foi porque os anjos pegou ele lá no banheiro que ele descia. Foi porque os anjos pegou ele e fez levar ele. Aí levou. Fica aí. Você vai dar uma glória. Se você não der uma glória, até agora você vai dar uma glória. Aí os anjos pensou que ele já descesse e levasse. Aí era mais impedimento. As tia dele, glória a Deus, não queria que ele tocasse, não queria que ele levasse de jeito nenhum. Não, você não vai, meu Deus, não toca, não mexe, não toca, você vai pagar preço, você vai pagar culpa. Eu falei: eu vou sim. Eu conheço ele, eu gosto dele e eu vou ter que salvar ele. Aí ele pegou o carro dele para levar esse jovem. E levou. Alguém já ouviu falar no hospital em Coimbra? Lá, tá vendo? Levou para lá. Esse jovem, irmãos, presta atenção. Ele tomou positivo. Deus permitiu que só esse que tinha promessa saísse resgatado no carro. O outro ficou lá no chão, depois a polícia chegou e deixou ele terminar de morrer lá. É assim que a polícia faz, né? Não é todos, não estou gerando a gente, só não gerando aí. Me entenda em nome de Jesus. Foi levado. Ele tomou quanto? 12. Ele chegou no hospital 1 hora, depois de 30 minutos do acontecido. Sabe o que aconteceu? Quando ele chegou lá, segundo ele, o carro chegou almoçado e no caminho do acontecido para o hospital, ele ia desmaiando e acordando, porque ele teve uma hemorragia interna. Não vazou nada por fora, mas tudo por dentro. E foi vazando. E ele chegou no hospital. Quando ele chegou no hospital, o carro chegou. Aí acordou com o barulho da buzina do carro. Aí onde que aconteceu que o corpo dele inteiro começou a adormecer e a vista dele começou a apagar. Aí a mãe dele estava no banco da frente. Ele pegou e falou: mãe, eu estou morrendo. Glória a Deus. Meu corpo está todo adormecendo e minha vista está se apagando. Aí a visão dele apagou. Ele ficou cego fisicamente. A vista apagou devagarzinho, o corpo adormeceu. Ele sentiu a morte em vida ainda. Aí o que aconteceu? Deus, por ter a promessa na vida dele, Deus fez com que ele tivesse uma visão espiritual. Porque o mesmo anjo que fez com que o rapaz saísse da casa dele do banho para resgatar ele na rua, porque Deus tinha promessa, era o mesmo anjo que Deus permitiu ele contemplar. Ele ficou cego fisicamente. Aí ele abriu a porta de trás daquela palha quente prata que estava socorrendo ele. Ele estava do lado direito atrás. Ele abriu a porta para ajudar a facilitar alguém já tirar mais rápido, que ele estava agoniado com medo da morte. Ele era valentão, ele era um cabra macho. Segundo ele, ninguém podia com ele. Segundo ele não abaixava a cabeça para nenhum homem. E é verdade. Muitos tremiam, muitos abaixavam a cabeça, mas naquele grande dia, aquele que era grande, ficou pequenininho. Ficou com medo da morte. Para finalizar, aí ele até a porta de trás, ele estava cego, um calor de mais de 30 graus, dormindo. Aí Deus mostrou espiritualmente para ele ver. Quando ele abriu a porta de trás da palha quente, ele olhou estando cego, com os olhos abertos. Ele olhou e viu no mundo sobrenatural, que é sobre o natural. No natural a gente não vê isso. Ele viu 3 homens de avental comprido correndo na direção dele, como se estivesse lá da porta para cá. Só que o mais tremendo foi que Deus não permitiu ele ver de cima para baixo. Deus permitiu ele ver de baixo para cima. Aí ele começou a olhar aquela visão, ele começou a ver assim. Aí ele começou a ver de baixo para cima, ele viu e contemplou que a vestimenta arrastava até o chão. Ele começou a ver que a vestimenta era mais alta do que a neve. Ele começou a olhar e começou a ver que os 3 eram 13 estavam sincronizados. A perna direita diminuía, a perna dos 3 tinha sincronização. Aí o do meio ele foi começar a subir. Aí ele começou
subia. E quando ele chegou para contemplar o rosto, irmãos, era 10 vezes. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Era 10 vezes mais forte do que o sol. Glória a Deus. Eu creio que todo mundo já teve uma experiência de tentar olhar para o sol. Quem aqui já tentou olhar para o sol? O sol está lá e você tenta colocar o olho nele. Já automático, o que acontece? Você consegue ficar um tempo olhando? Não. Ainda mais no dia de muito calor. Aí aquele jovem, ele olhou para a face, ele viu todo aquele cenário, ele estava correndo para buscar ele. E quando ele frisou no rosto, irmão, quando ele foi chegar no rosto, aconteceu semelhantemente o que aconteceu com Saulo no caminho para Damasco. Glória a Deus. Quando ele frisou no rosto, Deus permitiu ele vir até ali. E não contemplou o rosto. Era como se fosse muito ouro. Era mais forte do que o sol. Era mais 10 vezes mais forte, como de ouro. Ele contemplou aquilo, mas não viu a face de ninguém e voltou a demais. Ele entrou no hospital, irmão. Ele ficou da 1h20 até 11h45 desassistido. Conta aí. Quanto tempo que dá? Dá umas 10 horas, né? Ele ficou da 1h20 até as 11h45 da noite jogado no hospital. E por sinal, Deus fez ele saber que era propósito de Deus. Deus fez ele saber que era propósito de Deus. Sabe por quê? Se tinha alguém no hospital que não cria no poder de Deus, naquele dia passou a crer. Glória a Deus. Porque um jovem que estava com 12 espalhos no corpo, ele tinha perdido todo o sangue e ainda estava respirando, ainda estava com vida, ainda estava, aleluia, sussurrando, ainda estava, aleluia, gemendo de dor e desassistido. Tentaram trocar ele no hospital, não conseguiram. O que aconteceu? Vou terminar agora, dando tempo. Jesus falou, não, que naquela época você estava recebendo Covid lá e nada mais. Ah, é acidente, é morte, você vai colocando por aí. Aqui é só Covid. Mas onde Jesus está, irmãos, você pode ter a certeza de uma coisa: o milagre tem que acontecer. Aleluia. Ele entrou na cirurgia porque eles queriam transferir do hospital. Não queriam mexer de jeito nenhum naquele jovem. Ele passou por 15 cirurgias. Das 11h50, sabe que hora que eles pararam a cirurgia? Diga que hora? Mais alto, que hora? Meio-dia do outro dia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. O médico ele não pode passar muito tempo na cirurgia, tem que trocar plantão por plantão. Senão ele cansa, senão ele pode operar uma coisa errada. 15 cirurgias, o que aconteceu com esse jovem? Ele faleceu na mesa de cirurgia. Ele morreu. Aí os médicos que já não criam, os médicos que deu nem 1%, eu falei, 100% mãe. Eu não tenho nenhum que ele irá sobreviver. Mas se você tem algum Deus, envolve ele aí. Vai saber se vai dar certo. Mas não creio não. E por detalhe, ele chegou a morrer. Morreu. Tiraram as luvas, lavaram as mãos e foram avisar a mãe. Olha, mãe, esse não chama mais Vinícius. E a mãe ficou desesperada quando morreu. Aí do nada alguém chamou ele correndo, volta aqui. Deus trouxe a vida, jovem. Aí voltou de novo. Aí eles voltaram de novo correndo. Verdadeiramente não é mais Vinícius de Oliveira não. Mas por quê? Porque agora é o Vinícius do milagre.
Deus fez. Aquilo que não está no alcance do homem, Deus realizou. E quem é esse jovem? Ele está vivo hoje. Olha ele aqui contando testemunho para você. Na verdade, eu digo que antes de eu me converter, nem eu acreditava nesse meu testemunho. Glória a Deus. Muitos amigos perdi ao longo da década do crime, foi só um som. Um tomou na vitrine e morreu, em segundos, minutos. Tomou na perna e morreu, tomou no braço e morreu. Foram 12, foram 100 perfurações no intestino, fazendo com que eu botasse 50% dele. Uma perfuração no fígado, uma no pulmão, uma de raspão na cabeça atrás. No braço, na perna, que levou esse nome e perdeu uma dessa perna, que no caso sou eu. Eu perdi a perna direita, mas tudo pelo propósito de Deus. Não era o que Deus queria, mas foi o que tinha que acontecer para que hoje eu estivesse aqui e o milagre de Deus pudesse estar se realizando sobre a minha vida.